Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de outubro, então eu vou gravar um vlog temático de Halloween ao longo desse mês. Não vai ser um vlog, assim, que vai ter muita continuidade. Eu pretendo pegar alguns trechos do meu mês que vão ser mais temáticos de Halloween pra mostrar pra vocês. E aí, gente, como hoje é dia 1º de outubro, eu já queria falar um pouco da minha primeira leitura de Halloween, que é Noiva. Que é um livro, assim, romance, né? Mas tem uns elementos sobrenaturais, tem vampiro, tem lobisomem. É um ótimo livro pra quem tem muito medo de ler suspense e terror, não gosta, fica mal da cabeça. Então, eu acho que entra no tema e sai um pouco de ser só bruxa, 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 sabe? Mas, enfim, gente, eu comecei esse livro no dia 29 de setembro, antes do mês de outubro começar, apesar dele estar na minha TBR de outubro. E eu quase terminei o livro antes de outubro começar. Só falta isso aqui pra eu terminar o livro. Vocês acreditam nisso? Eu simplesmente devorei. Eu fiquei muito viciada. Eu só não terminei esse livro mesmo porque eu tinha que ser um ser humano funcional, então eu não podia ler até de madrugada porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Aí ontem eu tive que fazer janta, e aí levou, tipo, muito do meu tempo fazer janta pra academia, e não me sobrou muito tempo pra ler. Fui ler, e deu 11 da noite e eu já tava caindo de sono, e faltava só isso aqui. Então, hoje, dia 1º de outubro, eu vou terminar a Noiva, com certeza absoluta, faltam, tipo, 30 páginas no máximo, e é muito bom, gente. Ai, adorei. Tipo assim, o final, até agora, o plotzinho ali que teve no final, não me agradou 100%, mas ainda assim, a construção desse romance aqui, a química entre esses personagens e a dinâmica dele ser lobo e ela ser vampira, 10 de 10, tá? E, enfim, não vou perder muito tempo falando a sinopse desse livro, porque ele é muito famoso, mas é basicamente um casamento arranjado entre uma vampira e um lobisomem, e as espécies deles se odeiam. Tá, e aí, eu tava aqui planejando meu mês de outubro. Eu não paro pra planejar meu mês direito, assim, com calma. Tem uns meses já, mas aí como é mês de outubro, mês de Halloween, eu fiquei um pouquinho empolgadinha. Aí eu fiz, tipo, um planejamento com alguns desenhinhos e adesivos. Eu tô, tipo assim, eu tô infeliz com esse planner. É por isso que eu não tô mais com tanta empolgação pra usar ele, sabe? Mas é o que temos. Eu comprei ele em outra fase da minha vida, né? Então, muita coisa mudou desde lá. Mas o que eu queria falar um pouco pra vocês é que eu fiz aqui no meu planejamento mensal, tem uma listinha com várias atividades temáticas de Halloween. Não pretendo fazer tudo isso, porque eu listei, eu acho que mais de 20 atividades. Mas são coisas assim pra quando eu tiver um tempinho livre e quiser dar uma romantizada e uma tematizada no meu mês. E, em geral, são coisas bem simples, tá? Eu vou ler pra vocês, porque quem sabe dá alguma ideia pra vocês, né? Algumas coisas que eu vou tentar fazer esse mês, e aí vocês provavelmente vão me acompanhar se eu fizer. Trocar o plano de fundo do celular, do computador, pra coisinhas assim de Halloween, de terror. Fazer uma playlist de músicas temáticas, eu faço isso todo ano, sem falta. Fazer um jantar bizarro, meio que com luz de velas, mas não é pra ser romântico, é pra ser mais bizarro. Aí, com música temática de Halloween, ou um filme de terror passando na TV. Comprar uma caneca temática. Tô pensando em comprar da Riachuelo, aquela de abóbora ou de fantasma. Decorar o apartamento. Não vou conseguir decorar grandes coisas, gente, porque não tô com dinheiro sobrando. Mas o que der pra comprar, tipo, uma fronha pra uma almofada, um paninho de prato. Aí o que der eu vou comprar, tá? Mas não vai ser muita coisa. Fazer uma tapeçaria temática, porque eu aprendi uma nova técnica de crochê, que é a tapeçaria. E aí eu queria fazer uma temática de Halloween. Tipo, com uma abóbora, talvez. Ano passado eu fiz fantasminha de Halloween, então eu quero fazer alguma coisa de crochê todo ano, como se fosse uma tradição, sabe? Assar cookies, porque eu acho que doces, cookies, coisinhas assadas, panquecas, tudo isso que seja doce combina muito com Halloween. E olha que esse mês eu quero reduzir o consumo de açúcar, tá? Mas em alguns dias específicos e especiais eu vou fazer. Provar doce de Halloween, se eu achar no mercado docinhos temáticos desse mês, ou refrigerante, eu vi que a Fanta, eu acho, ia lançar
coisas temáticas. Eu vou comprar pra provar. Tem duas coisas aqui que são meio que pra journal, fazer journaling. Uma delas é fazer uma listinha de coisas que eu acho assustadoras. Mas não é pra pesar o clima, tipo assim, não é pra eu escrever, eu tenho medo de viver a minha vida e nunca ter sentido na minha vida, de me arrepender no futuro. Não é essas coisas pesadonas, não. É tipo assim, eu acho assustador tal filme. Eu acho assustador ir pro interior, lá onde a minha família mora, e andar na casa durante a noite, no escuro. Essas coisinhas mais leves, assim, não tão vou pesar o clima. E outra coisa é tentar escrever um poema sombrio. Gente, assim, eu não escrevo nada, tá? Mas é mais pra exercitar a criatividade, não é pra fazer nada de qualidade, não. Fazer uma maratona de contos, tirar um dia aqui só pra eu ler contos. Pintar unhas, aí tem variações. Pintar unha de preto, pintar a unha de roxo e laranja, pintar a unha de vermelho, meio que vinho, assim, mais escuro. Jogar algum jogo temático de Halloween. Eu tenho aqui o Luigi's Mansion, que ele é basicamente um caça-fantasmas, então eu acho que é super... E aí eu não zerei até hoje, eu quero zerar. Ou pelo menos chegar na metade do jogo. Fazer uma caça aos doces aqui em casa. Não sei se o Paulo vai animar. Tipo, cada um esconde 10 doces e vê quem vai achar mais em menos tempo. Desenhar coisinhas temáticas, bruxinhas, fantasminhas, etc. Comprar um livro da Dark Side. Eu pensei dessa ser minha nova tradição. Porque eu não sou muito de comprar livros da Dark Side, que eu acho caro. Mas eu acho eles tão lindos. Aí eu pensei, e se eu comprar um livro da Dark Side todo ano no Halloween? Eu acho que é super ok, porque não fica pesado financeiramente e o tema da editora Darkside combina muito com Halloween, né? Quero assistir a temporada nova de Wandinha, que eu ainda não vi. Eu quero assistir Abracadabra, né? Que tem o 1 e o 2, eu assisto todo ano no Halloween. Assisti muitos filmes do Scooby-Doo, talvez reassistir a série do Scooby-Doo Mistério S.A., que eu gosto muito. Ver episódios especiais de Halloween das minhas séries favoritas, tipo Sobrenatural, Modern Family. Qual outro que tem? Brooklyn Nine-Nine também tem episódio de Halloween. Reassistir Fantasma da Ópera, que é um musical que eu assisto todo ano no Halloween. E é isso. Ver alguns filmes de terror também, mas aí eu não tenho nenhum específico que eu queira ver. Gente, eu acho que é uma listinha bem completa. Se eu fizer metade dessa lista, eu acho que eu tive um Halloween de sucesso. Então é isso, sem pressão, é só pra me divertir. Eu achei uma live que passa Scooby-Doo 24 horas. Então tem episódios de séries muito variadas. Tem desde das mais antigas até as mais novas. Então aqui, sexta-feira, cheguei do trabalho, já tomei banho. Deitei aqui no colchão, porque a gente não tem sofá na sala ainda. A gente põe o colchão quando a gente quer ver TV deitado. O gatinho. Aí eu vou ficar aqui assistindo Scooby-Doo. E vou dar uma procurada em decorações de Halloween na Shopee pra comprar. Deveria ter comprado antes, né? Porque vai chegar, tipo, já quase no meio do mês de Halloween. Mas tudo bem. Eu não tinha dinheiro antes. Não tem muito agora também. Então eu vou, tipo, comprar uma ou duas coisinhas só pra dar um arzinho. Porque assim, uma hora eu tenho que começar minha coleção de decoração. Se eu comprar um pouquinho todo ano, daqui, sei lá, uns 3 anos eu já vou ter uma caixa com bastante coisa pra decorar a casa, sabe? Eu acho que assim é uma forma mais consciente de acumular decoração de Halloween, Natal, etc. do que comprar compulsivamente um monte de coisa e se endividar, né? Oi, gente, hoje é dia 9 de outubro, quinta-feira, e chegaram pacotinhos aqui de decoração de Halloween. Então, como eu disse pra vocês, eu fui bem singela, tá? Eu comprei pouquinha coisa, porque não tava com muito aporte financeiro pra gastar.
Mas, como eu disse pra vocês, a coleção vai ser feita aos pouquinhos. Então, vamos abrir. Esses aqui eu comprei na Shopee. Demorou um pouquinho pra enviarem, mas depois que enviaram, chegou super rápido. Eu acho que eu comprei, da última vez que eu tinha falado no vlog, provavelmente, devo ter comprado há uma semana atrás, no máximo. Acho que até menos, 5 dias. Esse aqui era vendedor brasileiro também, tá? Não veio da China. Ai. Primeiro é tipo luzinha de Natal, só que é de Halloween com as abóborazinhas. E é a pilha. Eu não sei se eu tenho pilha aqui em casa. Mas aí eu vou ver qual é a pilha e já peço pro Paulo comprar, porque ele tá na academia. Então vamos abrir. Eu queria muito já botar pra funcionar hoje, porque hoje a gente vai fazer noite do filme. A noite do filme normalmente é dia de sexta, mas a gente vai ter que ir pra casa dos meus sogros esse fim de semana. E aí a gente vai já amanhã, logo que eu sair do trabalho. Então, vai ser hoje a noite do filme. Olha, gente... Eu peguei o menor tamanho mesmo, porque era o mais barato. Acho que foi R$28, tá? Não achei tão baratinha a luzinha não, tá? Eu acho que como é um material mais simplesinho, é plástico, né? Não precisava ser tão caro, não. Mas tudo bem, eu pesquisei bastante na Shopee, na Shein, e era o preço padrão. Deve ser porque é a época do ano, né? Talvez se eu comprasse depois do Halloween passar, ou bem antes, não seria tão caro. Mas tudo bem. Nas lojinhas físicas aqui da cidade é tipo R$40, então... Ai, ai. Pronto, gente, aqui, ó. E aí, a pilha é AA. Eu já vou olhar aqui na nossa maletinha de coisas pra ver se tem essa pilha. Gente, eu tinha a pilha A aqui, porque eu comprei esse pacotinho pra nossa balança de cozinha. E aí veio 4 e eu usei só 2. Então vamos ver se tá funcionando. Rezar pra tá funcionando, porque esse trocinho aqui parece ser bem sensível, sabe? Qualquer coisa isso aqui deve quebrar. Tá até meio enferrujado aqui dentro, eu acho, hein? Isso aqui vai ser um negocinho que se durar pro ano que vem, eu acho muito. Com o tempo deve quebrar. Mas vamos ver. Ai, funcionou! Ai. Vou mostrar pra vocês. Que lindo! Tá, mas isso aqui, gente, com certeza, até ano que vem não funciona mais. Porque é muito assim, sabe, fininho lá dentro. E aí com certeza vai corroer e aí não vai estar funcionando no ano que vem. Então meu plano de acumular a decoração já foi por terra. Vamos ao próximo. É o próximo e o último da Shopee, né? Eu cheguei a comprar mais uma coisinha na Shein. E aí eu mostro pra vocês. Mas calma lá. Olha, tem uma qualidade até melhor do que eu achava, hein? É um coisinha pra mesa. Eu amei, gente! Eu achei muito lindo. Aí agora eu vou dar uma geral aqui na sala, dar uma organizada pra eu já pôr minhas decoraçõezinhas. E aí eu vou mostrar pra vocês. As luzinhas eu vou apoiar aqui nesse painel da TV. Ai, gente, eu adorei. Eu quero tanto que ele não se estrague e que dure pro ano que vem. Muito fofo, né? Eu gostei que a luzinha fica bem laranja. Vamos ver melhor de noite hoje, na hora do filme, como é que vai ficar. Mas eu já gostei muito. Eu vou pôr o paninho aqui na mesa, mas olha como tá o estado dela antes, né? Então, eu vou organizar isso aqui.
Bom, gente, ficou assim. Eu achei que ficou um tamanho bom. Eu gostaria que fosse um pouquinho maior pra cair aqui, mas pelo menos não ficou menor que a mesa, né? Eu só queria ter um ferro de passar, porque ele tá com a marca das dobrinhas. A gente não tem ainda ferro de passar em casa, então vai ficar assim mesmo. O que vocês acharam? Minha decoração de Halloween é basicamente isso. E as abobrinhas ali. Mas é melhor que nada, né, gente? Eu achei muito fofo. Oi, gente, hoje é sexta, dia seguinte da última gravação. Ontem nós assistimos O Exorcista. Porque eu e o Paulo, a gente tá com um esquema de fazer noite do filme uma vez na semana, normalmente nas sextas, às vezes nas quintas. E aí o que acontece? Cada semana é a vez de um escolher o filme e o outro tem que assistir sem reclamar. Porque a gente não tava conseguindo ver filme junto, porque os nossos gostos não batem muito. Aí a gente fez isso que pelo menos uma vez na semana a gente assiste um filme junto. E acaba sendo um dos únicos filmes que eu assisto na semana, porque eu não sou muito de assistir sozinha também filme. Eu sou muito mais de ler livro, ver dorama e série. Então, a gente assistiu O Exorcista. Na verdade, assim, a primeira semana de outubro, que foi a minha semana, a gente assistiu Abracadabra, né, Hocus Pocus 1, e ele nunca tinha assistido, eu já tinha assistido, e eu sei que é um bom filminho, assim, de Halloween, pra começar a nossa temporada de Halloween, né, e aí foi divertido. Essa semana, que é a segunda semana, foi a semana dele escolher, ele escolheu O Exorcista. Ele nunca tinha assistido, nem eu. E eu tinha, tipo, muito medo desse filme já por antecipação. Assim, gente, não gostei da experiência. O meu tipo de entretenimento de terror é aquele terror que não é só jumpscare, gore, que tem um roteiro interessante, misterioso, sabe? Esse é o meu estilo. Então, tipo assim, as únicas coisas que eu realmente... Uma das únicas coisas de terror que eu realmente gosto muito de ser favorito são as séries do... Eu acho que é Ian Fleming? Não lembro o nome do cara agora. Eu não sei se ele é roteirista, diretor, mas eu gosto muito da vibe das séries dele, porque ele sempre pega uma inspiração literária e traduz isso no audiovisual muito bem, que é o caso de Residência Hill, Mansão Bly, Missa da Meia-Noite. Qual é o que é baseado na obra do Edgar Allan Poe? Agora eu não vou me lembrar, gente. Foi a que eu assisti ano passado. A Queda da Casa Usher. Vou falar mais perto de vocês aqui, porque o Paulo tá assistindo um vídeo ali e eu não sei se vai vazar o áudio pra vocês. Enfim, esse é o meu tipo de coisa de terror que eu gosto de assistir. O Exorcista não foi pra mim, assim, gente. Eu senti muito desconforto. Eu senti medo também. Mas eu também não entendi qual é o hype do filme, assim, o que é que ele tem de especial. Deve ser porque é um clássico, né, lá dos anos 70, e pra época o filme era muito revolucionário. Mas hoje em dia, assim... E é isso, então, tá? Esta é a minha opinião, talvez polêmica, de O Exorcista. Eu tive que assistir vários desenhos antes de dormir. Eu fui fazer minha leitura ontem. Eu não peguei a Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, porque eu já tava perturbadíssima da cabeça. Aí eu acabei começando o Morrendo de Amor. Só que, gente, eu tava com tanto sono que eu não lembro nada que eu li desse livro. Então, assim, nem contou. É como se ontem eu não tivesse lido nada. Hoje, quando eu cheguei do trabalho, eu terminei a primeira temporada de Scooby-Doo Mistério S.A. As pessoas acham engraçado quando eu falo de Scooby-Doo, como se fosse um meme, assim, tipo uma coisa que eu gosto, mas de um jeito estiloso, meio sarcástico. Não, gente, eu realmente gosto. Eu gosto, não é de um jeito estiloso e sarcástico. Eu gosto. Enfim, e Scooby-Doo Mistério S.A. é uma série. Tem na Netflix, tá? E eu acho que uma das únicas, uma das únicas, tem outras também, mas é uma das únicas séries do Scooby-Doo que tem um plot, um enredo. Então são vários episódios,
cada episódio tem um mistério, mas também tem um super mistério no fundo, assim, de fundo, acontecendo ali. É um troço que mistura coisas sombrias. É uma série do Scooby-Doo mais sombria, tá? Tem ali, de forma momentânea, até morte. Vocês acreditam? Enfim, eu acho que tem algumas coisas ali que não envelheceram tão bem, principalmente no começo. Tentaram forçar ali uns romances que não precisavam, tá? Mas, gente, a série é de 2010 e eu passo todos os panos pra ela, porque ainda assim é maravilhosa. E quando eu penso que a gente tá ali vendo adolescentes se descobrindo, eu até entendo um pouco essas coisas que são meio erradas, mas, cara, eu acho que eu passo um pano porque são adolescentes são falhos mesmo, tá? Mas é isso, tem 2 temporadas. Eu terminei a primeira temporada hoje. E aí eu já vou começar a segunda temporada comendo a minha jantinha agora. Então eu recomendo muito Scooby-Doo Mistério S.A. pra vocês, tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado de tarde e eu quero fazer uma mini maratona, fazer alguns sprints de leitura, né? Eu acho que eu ainda não comentei, mas eu tô lendo a Assombração na Casa da Colina, da Casa da Colina. E eu já tô em 45% dele, foi o que eu consegui ler durante a semana, não tava conseguindo ler muito. Mas aí agora é sábado, eu quero aproveitar e vou ler bastante. Meu plano é fazer vários sprints de 30 minutos, porque faltam 3 horas pro livro acabar. Então daria 6 sprints de 30 minutos. E aí eu meio que vou fazer um sprint e resolver alguma coisinha aqui em casa, tipo, dobrar a roupa que tá lá em cima da cama, liberar um vídeo no YouTube, e aí eu vou fazendo isso. Eu espero conseguir fazer 3 sprints de tarde, no período da tarde ainda, e aí eu faço mais 3 no período da noite e fecho a leitura, termino o livro. Não sei, gente, se é uma boa ideia, porque hoje eu tô sozinha em casa, vou dormir sozinha. O Paulo foi pra casa dos pais dele. Então, se esse livro começar a me dar medo, eu tô lascada. Eu fiz 2 sprints de 30 minutos e eu li 60 páginas de A Assombração da Casa da Colina. E eu acho que não vai rolar terminar esse livro hoje, porque eu tô com medo. O livro tá me dando medo, gente. Fazia muito tempo que eu não sentia medo com o livro, ó. Enfim, e aí como eu tô sozinha em casa, aí tá ficando um clima assim meio escuro, porque ficou tudo nublado de uma hora pra outra, assim. Tá um dia bem sombrio, assim, uma vibe Halloween mesmo, tá? Só que como eu tô sozinha em casa, não tem tanta graça não, porque aí eu fico mais covarde. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar esse livro por hoje. Ele tem mais 1 hora e 48 minutos de e-book. E aí, como amanhã é domingo e o Paulo vai estar em casa, eu termino de ler amanhã. Então, eu vou dar uma pausa agora, fazer um lanchinho. E aí, eu acho que eu começo outro livro depois, antes de dormir ou de noite. Eu quero ler um pouco mais 1 hora hoje, talvez. Mas aí, eu vou pegar outro livro. Um livro que seja mais de boa, assim. Aí, eu não sei ainda se eu... Eu acho que eu já sei, na verdade. Eu acho que eu vou pegar Um Estranho Sonhador, que é o outro livro físico da minha TBR desse mês, só que não é da minha TBR de Halloween, é só a TBR mesmo. É um livro que eu quero ler esse mês, mas não tem nada a ver com Halloween. E aí eu acho que é um bom momento pra começar ele, que é uma fantasia cheia de detalhes, uma escrita poética, uma vibe assim, sabe? Chegaram minhas últimas decorações de Halloween. Uma coisa aqui não é bem de Halloween, tá? E a outra coisa, eu não sei bem onde eu vou pôr, mas eu vou abrir e vou conversando com vocês. Eu acho que são 2 pacotes e estão dentro de um pacote.
sei qual é qual aqui, pelo tamanho eu não tô conseguindo descobrir. É tudo coisa de paninho, de tecido. Tá. O primeiro, gente, é uma coxa de cama. Comprei muito, porque estamos precisando de coxa de cama, né? A gente se mudou faz menos de 4 meses, então tem muita coisa básica que a gente tá precisando. E aí eu aproveitei pra comprar uma coxa de cama preta. Não é exatamente uma decoração de Halloween, porque passando o Halloween a gente vai continuar usando. E é uma boa cor pra coxa de cama, porque combina, né, com várias mantinhas. Esse aqui é só, tipo, a fronha e a coxa de elástico. Temos uma fronha aqui. E parece um tecido de boa qualidade até, tá? Não tava botando muita fé, achei que ia ser super fino. Ó o tamanhão dessa fronha. Fronha. Mais uma fronha, e tem esse detalhezinho assim, ó, tipo uma costurinha. E aí o tecido, tá super cheirosinho. E aí aqui a coxa de elástico, ó. Tá? E aí tá. É um tecido bom, mas eu acho que isso não é algodão. Mas já é querer muito, né? Uma coxa de cama de algodão é R$100. Eu paguei, eu acho que 30, 39, por aí. Aí essa coisa que é um pouquinho mais de Halloween. É uma mantinha de fantasma. Fofo. Tá, esse aqui eu não sei se vai ter que ser pra poltrona ou se vai dar pra pôr na cama, porque eu comprei de solteiro. Porque, gente, era mais barato, tá? Uma coxa pra cama de casal é tipo 100, R$150, então não tava rolando. Essa aqui eu acho que foi 40, mas é pra cama de solteiro. Eu comprei pensando em pôr na poltrona, mas talvez até dê pra pôr na cama, porque, gente, a nossa cama aqui, ela não é de casal exatamente, é cama de viúva. É uma cama que já era do Paulo antes da gente se mudar, né? Os pais dele, tava na casa dos pais dele, e aí deram pra gente. E lá era um apartamento pequeno que não cabia uma cama de casal no quarto dele. Então, é uma cama de viúva, só que, tipo assim, a gente cabe super bem, porque nós dois somos pequenos. Então, é isso. Eu vou testar o tamanho disso aqui lá na cama, e aí, dependendo, eu coloco aqui na poltrona também, que não tem problema. Mas eu achei tão bonitinho, gente. Olha as fantasminhas. E ela é tipo uma colcha de microfibra, só que ela não é muito grossa, que é ideal pra essa época do ano. Porque agora a gente tá começando a entrar, tá na primavera, daqui a pouco vem o verão, né? O nosso Halloween aqui no Brasil não é no outono. Mas olha, tem os fantasminhas felizes e os malvados. Gente, deu certinho na cama, mesmo sendo manta pra cama de solteiro. E o gatinho já tá fazendo teste de qualidade aqui, ó. Ficou muito fofo! Eu amei! E aí eu encerro a decoração de Halloween da minha casa. Por este ano vai ser isso. Eu amei essa mantinha. Nossa, o gato tá carente, gente. O gato tá muito carente, ó. Oi, gente, hoje é dia 15 de outubro e eu terminei de ler esse final de semana
A Assombração na Casa da Colina. Então eu vou falar um pouco pra vocês o que eu achei do livro e finalizar esse vlog, que vai ser a parte 1, né, do vlog de outubro. Eu acho que já tá com um tamanho bom. E aí eu começo um vlog pra última metade do mês. Gente, esse livro, ele é bem melhor pra mim do que o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Eu tô considerando essa autora, assim, uma autora essencial pra mim. Eu tá começando a criar um espaço na minha vida de autora de thriller psicológico, de suspense / terror. Porque, apesar de eu ter tido uma certa resistência no começo com as histórias dela, porque são histórias que eu não tô muito acostumada, que são histórias mais paradas, não tem tanto plot twist, que é um tipo de leitura que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Mas ela escreve absurdamente bem, assim, a parte de criar um cenário, criar uma atmosfera, fazer uma ambientação sombria e perturbadora e bizarra de tu. Não tem nada demais acontecendo na história, mas os pensamentos dos personagens, a ambientação, a atmosfera que ela cria é bem bizarro e aí dá essa sensação de estar lendo um livro bem feito, sabe? Bem escrito. E aqui em Assombração da Casa da Colina a gente vai acompanhar a Eleonor. A Eleonor, ela viveu a vida assim meio que sem nunca tomar decisões por ela própria, porque ela tinha uma mãe doente, então ela tinha que ficar cuidando dessa mãe dela. E aí meio que ela sempre viveu a vida de acordo com a mãe e com a irmã. Até que acontece da mãe dela falecer, né? Então ela meio que fica sem propósito ali na vida dela e ela recebe esse convite desse médico que ele quer fazer como se fosse um experimento científico ali nessa casa da colina, que é uma casa que é conhecida, uma mansão, na verdade, que é conhecida por ter ali muitos fenômenos sobrenaturais. Quando ela recebe esse convite dele, né, ela pensa, nossa, é a primeira oportunidade que eu tenho de fazer uma coisa só por mim, assim, e ser independente, ser autônoma, e ir sozinha, e, sabe, conhecer pessoas novas. E ela vai. Só que a Casa da Colina é realmente uma casa, assim, que tem alguma coisa de maléfico acontecendo. A gente não sabe se é bem assombrada, se é alguma coisa ali no psicológico dos personagens, se tem alguma coisa sobrenatural ou não, mas coisas ruins começam a acontecer ali e dá essa sensação sempre de solidão, de desespero, de ser um local muito bizarro. E para vocês terem uma noção do quão bem escrito esse livro, a primeira frase dele, assim, já é muito marcante, que é a seguinte: nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. A Casa da Colina, desprovida de sanidade, se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira e nas pedras da Casa da Colina, e o que entrasse ali entrava sozinho. E fica também falando que o que vaga ali, vaga sozinho. Então é sempre não só uma sensação de assombro, né, de ter alguma coisa assombrando aquilo, mas de solidão muito grande. E isso vai se conectando muito com o psicológico da personagem, porque aí a gente consegue ver um pouco de como ela funciona ali mentalmente, sabe? Como é a mente dela. E ela não tem uma mente das mais saudáveis. E como eu disse, o livro ele não vai ter grandes plot twists, tá? Mas é sim um lento mergulho que a gente vai dando no psicológico dessa personagem principal. Principalmente ela, né? Porque a gente consegue ver muito do que ela pensa no livro. E é a lenta degradação dessa saúde mental dela que a gente vai acompanhando ali nessa Casa da Colina. E eu acho que isso é até mais assustador do que fosse só simplesmente fantasma, sabe? Enfim, é muito bem escrito e depois que tu termina de ler o livro, tu começa a ficar teorizando o que estava acontecendo. Eu fui ler vários fóruns no Reddit sobre esse livro e eu queria saber mais sobre a interpretação das pessoas sobre o livro, né? Porque assim como o Sempre Vivemos no Castelo, o final do livro é meio abrupto, assim. Não tem muitas explicações. Acaba e acaba. E aí tu fica com aquilo, sabe, na tua mente,
remoendo, tentando entender o que aconteceu. E eu gostei muito porque, assim, é um livro que é aberto a muitas interpretações. E aí eu tenho algumas que eu acho que eu tendo mais pra elas do que pra outras. E também eu vi muita gente comentando que esse livro ele reflete muito da saúde mental e da vida da própria autora. Porque se você for pesquisar mais sobre a vida da Shirley Jackson, ela passou por alguns problemas ali e coisas muito ruins aconteceram com ela, então ela passa muito disso pra arte dela, que é a escrita, e eu acho que é por isso que ela consegue escrever tão bem, por ter vivenciado tanta coisa, sabe? Logo que eu acabei o livro, eu fiquei, tá, mas era só isso? Tipo, o final me gerou um desconforto por ser muito abrupto, e eu fiquei tentando entender o que tinha acontecido, só que quanto mais eu lia sobre a interpretação das outras pessoas, e as possibilidades, e sobre também a história da própria autora, mais esse livro foi ganhando força comigo, a ponto de eu sentir vontade de reler ele, sabendo todas essas coisas, e aproveitar de novo essa jornada com a personagem, sabe? E, enfim, eu ainda não sei que nota eu dou pro livro. Eu tô tendendo muito aos 5 estrelas, mas aí eu fico assim, sabe, em dúvida, porque realmente não é um livro que gera uma certeza, assim, que a gente termina ele. Mas é muito provável que eu dê 5 estrelas pra ele, no mínimo 4,5. E também talvez eu favorite o livro. Eu acho que o favoritado é mais garantido, porque mesmo que eu não dê 5 estrelas, mas assim, é um livro que ainda tá na minha mente e eu quero reler, então eu acho que é isso que faz eu favoritar um livro, sabe? Ele me marcar de alguma forma. Enfim, gente, eu só digo pra vocês, leiam Shirley Jackson. Depois que eu li Sempre Vivemos no Castelo, eu fiquei meio assim, não sei se eu gosto da autora, ela escreve bem, mas eu não sei se é pra mim. Aí eu li esse aqui e agora eu quero ler tudo que ela escreveu. E é muito bom ter essa sensação lendo um livro que... Normalmente livros de terror e suspense às vezes não são tão bem escritos, assim, não são tão ricos no sentido literário, né? Mas esse é um livro extremamente rico. E é por isso que o próprio Stephen King vive citando Shirley Jackson e vive elogiando ela, né? Eu acho que realmente ela é uma grande inspiração para a maioria dos autores de hoje em dia do gênero. E é isso então, gente. Eu vou começar, na verdade eu já comecei a ler o próximo livro da TBR, mas aí eu vou falar mais sobre no próximo vlog, né? Até porque a gente já chegou no meio do mês, então já fecha o primeiro vlog. O próximo livro que eu vou ler vai ser A Estrada da Noite, do Joy Hill, que vai ser também sobre fantasma. Mas aí eu acho que não puxa mais tanto pra esse lado poético e sutil, e vai mais pro lado assombração fantasma mesmo. E é isso. Na verdade já comecei, já tô em 10% do livro, mas eu falo mais sobre ele no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Tchau!